Seida não aguenta esperar e vai atrás de Arif também. Peyami pergunta o que ela está fazendo ali. Seida diz, cuida da sua vida, não te interessa. Peyami volta a bater na porta e manda abrirem, senão vão arrombar. Sevati abre e pergunta o que eles querem. Peyami aponta a arma para ele e Orhan e pergunta onde que o Arif está. Sema procura Arif pela casa. Não o encontra e diz aos amigos que ele não está ali, que o lugar está vazio. Seida diz que sabe que aqueles bandidos sequestraram o Arif. Sevati e Orhan permanecem calados e Peyami, os amigos e Seida vão embora. Sevati liga para Razin e diz que acha que descobriram eles, a mulher, a que mora perto do café. Razin se lembra das vezes que viu Seida e diz que sabe quem é. Sevati diz que foram lá armados e eles não podem ficar muito tempo. Razin diz que pode deixar. Bahá, Atice e Elise e Enver estão aflitos à espera de notícias. Seida volta para casa, diz que não acharam Arif, mas ela sabe que aqueles homens estão envolvidos. Arif está sendo vigiado por outros 2 homens. Bahá agradece Enver por ter ido avisá-la sobre Arif. Enquanto isso, acertam outro soco no pobre Arif. Bahá está na janela e vê quando Sevati e Orhan estão saindo. Sevati vê ela e Bahá então se afasta. Os homens deixam Arif jogada em uma floresta. Arif se levanta com dificuldades e começa a andar. Bahá permanece na janela, olhando para a rua. Atice liga para Sirin, diz que talvez não vão voltar para casa e conta que o Arif desapareceu e o pai dela está achando que alguém sequestrou ele. Sirin pergunta por quê. Atice diz que estavam vigiando a casa da Bahá e eles acham que tem alguma coisa a ver com o Sarp. Atice desliga o telefone e Sirin diz, não pode ser. Meu Deus, e agora? Enver se irrita com Atice por ela ter ligado para Sirin. Seida pede para ele ficar calmo, que tá tudo bem, não tem por que ele se irritar. Todos estão irritados, mas eles não precisam brigar. Enver diz que Seida tem razão e pede desculpas a Atice. Arif tenta chegar à estrada. Bahá passa a noite olhando pela janela. Arif chega à estrada e consegue uma carona para voltar para casa. Bahá vê quando Arif chega. Assustada ao ver o estado dele, ela pergunta o que aconteceu. Arif não responde ela e entra no edifício. Bahá vai correndo até ele. Yusuf abre a porta para Arif. Bahá se aproxima e, aflita ao vê-lo de perto, ela pergunta o que aconteceu. Arif diz que nada, que está tudo bem. Bahá diz, como assim nada? Olha o estado que você está. Arif diz, não, eu já falei que não foi nada. Não se preocupa, eu vou ficar bem. Bahá diz que ele precisa ir para o hospital urgente, que ele não parece nada bem. Arif diz, não precisa, vai para sua casa, Bahá, e entra. Bahá fica na porta chorando. Enver e Seida descem correndo, perguntando a Bahá se era o Arif, se ele voltou e o que aconteceu. Bahá diz, bateram demais no Arif, o rosto dele tá cheio de sangue, ele mal tá andando, eu não sei o que aconteceu, nem me deixaram entrar para ver como ele tá. Enver consola a Bahá e diz que pelo menos o Arif já voltou para casa. Bahá diz, ele tá todo ensanguentado, bateram demais no Arif. Seida diz que Bahá precisa ficar calma, que o Arif voltou e ele vai ficar bem. Bahá diz, quem faria uma coisa assim, Foram aqueles homens que estavam atrás de mim, é tudo culpa minha. Seida diz que não, que o Arif não estava lá. Bahá pergunta por que eles pegaram todas as coisas de lá então e fugiram de noite, se não fizeram nada. Seida fica surpresa ao saber que os homens foram embora. Bahá diz a Seida que o Arif não falou nada e fechou a porta. Seida diz que é porque ele ainda está chateado, para ela dar mais um tempinho para ele, que os homens não gostam que as pessoas que amam vejam que estão machucados. Bahá vê a mãe e a abraça. Seida conta para Elise e Atice como que o Arif chegou. Bahá diz à mãe que o Arif estava horrível, ela nem consegue descrever como ele estava. Bahá vai entrando em casa, dizendo que vai ver as crianças, e de repente para na porta. Seida pergunta se ela quer falar alguma coisa. Bahá balança a cabeça afirmando que sim, abraça a amiga e diz, Seida, eu te amo tanto,
Eu nem sei o que eu faria sem vocês. Como eu vou agradecer tudo que vocês fizeram por mim? Seida diz que eles também a amam muito e ela não precisa agradecer por nada não. Depois, Barra abraça Elis também. E Elis diz, sabe que eu daria a minha vida por você, né? Barra diz que ama muito ela. A Tice pergunta se Barra quer que ela vá com ela para ver as crianças. Barra diz que sim, por favor. Amber diz que Arif tem que ir para o hospital porque deve ter quebrado o nariz. Arif não quer ir e jura a Amber que se a dor não melhorar, ele vai para o hospital. Ao ficarem sozinhos, Amber pergunta a Arif se isso tem alguma coisa a ver com o Sarp. Arif diz que tem. Amber diz que eles devem saber da aliança e do que está acontecendo entre ele e a Barra. Arif diz que também não entendeu direito, não sabe se foi gente do Sarp ou de outra pessoa, que não quer culpar o cara, mas sabe que ele está envolvido. Arif diz para Amber esquecer disso, que a Barra corre um grande perigo, que bateram nele e o soltaram. Se ele tivesse morto, estava tudo bem, mas a Barra tem a Nissan e o Doruk, eles não podem enfrentar aqueles caras, eles são perigosos. Barra diz que é bom que a mãe está com ela e a agradece. A Tice diz para Barra ir descansar um pouco, já que passou a noite acordada. Irritados, Nissan e Doruk dizem para a mãe ligar e falar para o pai deles e vê-los. Barra diz que não pode ligar porque não tem o telefone dele. Nissan chama a avó e ela e Doruk perguntam se ela, o avô ou os amigos não têm o telefone do pai deles. A Tice diz que não. Nissan pergunta se a tia Sirin não tem. Barra diz que não e pergunta por que ela acha que a tia teria o telefone do pai dela. Barra diz que o pai deles prometeu que iria, para eles não se preocuparem que ele vai voltar. Piril vê Sarp chorando e pergunta o que ele tem. Sarp diz que se sente mal por eles. Piril diz, quer dizer pela Barra? Sarp confirma que sim e diz que se ela visse como eles vivem, em uma vizinhança horrível e o apartamento lá dentro, eles não tinham quase nada. Sarp continua. É uma pobreza. Eles vivem como miseráveis. É muito triste. Piril diz que sente muito. Sarp diz, a gente não tinha muito dinheiro quando eu desapareci, mas pelo menos era uma vida decente. Você não pode imaginar aquilo. E tudo isso é culpa minha. É tudo culpa minha. Aquela miséria é minha culpa. Piril diz para ele não falar assim, que ele não tinha ideia de que eles viviam assim, que se soubesse, nunca teria deixado os três vivendo dessa maneira horrível. Sarp diz que agora sabe como eles vivem. Amber bate na porta do apartamento de Barra para pegar as crianças para levar para a escola. Barra abraça ele e pede desculpa. Amber diz para ela não se preocupar, que não tem por que se desculpar. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.